Olá, eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 7º episódio, Alerta Vermelho para a Humanidade, vamos falar de mudanças climáticas e do risco de extinção que enfrentamos como Homo sapiens, nossa espécie humana. O último relatório, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, lançado agora no dia 9 de agosto, alerta para as mudanças irreversíveis causadas por nossa própria ação destruidora no planeta que habitamos. O derretimento das calotas polares, as ondas de calor extremo no mundo todo e a produção de mais carbono do que oxigênio no sul da Amazônia são sinais inequívocos de que as coisas caminham mal, muito mal. Cientistas do mundo inteiro afirmam que estamos chegando mais perto do ponto de não retorno. Este podcast serve de reflexão e de um chamado à ação no que ainda é possível fazer para derrubar esse alerta vermelho que ameaça o futuro da humanidade. Eu sou Duda Meirelles e, assim como a Lucélia, acompanho com preocupação os resultados do último relatório do IPCC, órgão da ONU composto por 195 governos, que aponta efeitos irreversíveis das mudanças climáticas em nossos ecossistemas e em nossas vidas. O relatório contou com a participação de 234 pesquisadores e pesquisadoras de 66 países, incluindo o Brasil, e consolidou os achados de 14 mil estudos científicos, realizados durante 3 anos sobre as alterações do clima em nossa única morada, o planeta Terra. O relatório alerta: muitas das mudanças observadas no clima não têm precedentes em milhares, centenas de milhares de anos. Algumas das mudanças, como o aumento contínuo do nível do mar, são irreversíveis ao longo de centenas a milhares de anos. Recordes de ondas de calor, secas, tempestades mais intensas e outros eventos extremos de temperatura são provas inequívocas dos impactos dos níveis crescentes de gás carbônico, provocando mudanças irreversíveis no clima da Terra. A emissão desenfreada de CO2 e de outros gases de efeito estufa contribuiu diretamente para um aumento na temperatura da Terra de 1,07 graus centígrados a partir da Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XVIII. Entre 1760 e 1840, surgiram as indústrias na Inglaterra. Dali, o desenvolvimento tecnológico se espalhou pelo mundo todo. Rapidamente, os biocombustíveis foram sendo trocados pelo uso do carvão mineral nas indústrias. De lá para cá, o planeta só esquenta. Os últimos 5 anos foram os mais quentes desde 1850. Embora possa parecer pouco, este aumento de 1,07 graus centígrados se aproxima muito dos 1,5 graus, definidos como limite no Acordo de Paris. O relatório estima que essa marca de 1,5 graus será alcançada em 2030, 10 anos antes do período previsto. A última vez que a temperatura da Terra esquentou tanto como agora foi há 125 mil anos, e o nível do mar subiu de 5 a 10 metros. Se seguirmos nessa mesma toada, as cidades costeiras desaparecerão quase todas. As concentrações de CO2 que temos hoje na atmosfera só ocorreram há 3 milhões de anos. Naquele tempo, as temperaturas eram de 2,5 a 4 graus centígrados mais altos e o nível do mar era 25 metros mais alto do que é hoje. O planeta não aguenta mais nossos maus tratos. Ou mudamos radicalmente nosso estilo de vida para uma existência mais ecológica e para uma economia
mais sustentável, ou desapareceremos enquanto espécie humana. O ensinamento vem da história. A vida humana era inviável naquelas condições. A vida humana será impossível se repetidas as mesmas circunstâncias. Não haverá salvação para os 7 bilhões de seres humanos do planeta Terra. Nos últimos 60 anos, as florestas, os solos e os oceanos absorveram 56% de todo o gás carbônico que a humanidade jogou na atmosfera. Sem essa absorção, a Terra já seria um lugar muito mais quente. Agora, esses sumidouros de carbono estão dando sinais de saturação e nós, humanos, já não temos onde despejar as nossas emissões futuras. Desde 1900, o nível global dos oceanos subiu 20 centímetros. O gelo das calotas derretidas na Antártida e na Groenlândia, causado pelo aquecimento global, é o principal responsável pela taxa de aumento dos níveis dos oceanos, que praticamente triplicou na última década. Além do CO2, nós humanos também produzimos o gás metano, o CH4, em escapes na produção de gás natural, nas minas de carvão, nos lixões, na criação de gado e no esterco que o gado gera. Embora o CH4 permaneça menos tempo na atmosfera do que o CO2, ele tem um poder de aquecimento muito maior. Os níveis atuais de CH4 na atmosfera são os mais altos dos últimos 800 mil anos. As mudanças do clima já causam impactos visíveis no Brasil. Nosso país tem a maior extensão de floresta territorial do planeta e o que acontece a ela muda o clima no resto do território brasileiro e em todo o planeta. Temos um litoral de mais de 8.000 quilômetros de extensão. A subida das águas do mar vai impactar toda a nossa área costeira. A cidade do Recife, o Porto de Santos e mesmo as areias de Copacabana serão cobertas pela elevação dos oceanos. No Nordeste, o clima está cada vez mais seco e mais quente. No sul da Amazônia, nascem menos árvores do que morrem. Na região sul, eventos extremos como a neve e as chuvas torrenciais são cada vez mais frequentes. Nossa matriz energética é totalmente dependente do clima. A seca dos rios produz um efeito direto na energia elétrica e na produção agropecuária, que, por sua vez, é uma das grandes responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Toda essa tragédia, causada pelo desmatamento criminoso de nossas florestas, pelo uso abusivo das águas pelo agronegócio, pelo amontoado de lixões nas nossas cidades, pela queima inconsequente dos combustíveis fósseis e pelo consumo excessivo de cada qual de nós, afeta cada vez mais e, para pior, a nossa qualidade de vida. Infelizmente, quem mais sofre são os que menos desmatam, menos desperdiçam água, menos geram lixo e menos consomem. No país, com uma das maiores desigualdades sociais do mundo, as mudanças climáticas afetam primeiro e de forma mais cruel as populações com menor capacidade de resposta, como são as milhões de pessoas pobres e miseráveis que sobrevivem a duras penas no Brasil. A ciência não tem mais dúvida. O que antes era uma hipótese, agora é uma certeza. Que o mundo está esquentando já se sabe há décadas, mas a rapidez das mudanças recentes é assustadora e sem precedentes em milhares de anos. Ante essa realidade, o relatório é um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade, que deve pôr um fim imediato ao uso do carvão e das energias fósseis, antes que elas destruam o nosso planeta. Diz o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Nossa longa história de queima de combustíveis fósseis, de desmatamento, das queimadas e da produção de lixo
provocam a emissão descontrolada dos gases de efeito estufa. Guterres diz que o relatório é uma sirene de alerta, um chamado à união de forças, porque o dano que estamos causando hoje vai seguir depois de nós por muito tempo e pode deixar a humanidade sem futuro. O universo nos deixa ainda com uma curtíssima janela de oportunidade. Temos pouco tempo para salvar nosso planeta e a nós também, enquanto humanidade. O relatório indica que ainda há espaço para um pequeno resquício de esperança. Se tudo for feito, absolutamente tudo, para combater as mudanças climáticas agora, o aquecimento global poderá ser de 1,4 graus superior à da era industrial no ano de 2100. Um novo relatório do IPCC deve ser apresentado em novembro durante a COP26, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, com orientações globais sobre o que podemos fazer para reduzirmos o avanço das mudanças climáticas. Até lá, individualmente, o que podemos fazer é consumir menos, reutilizar mais, reciclar sempre. E no nosso caso, lutar coletivamente para mudar o rumo da política brasileira. Ou tiramos do poder todo e qualquer negacionista que ignora as mudanças climáticas, aposta na destruição das florestas e promove um deliberado ataque ao meio ambiente, ou seremos cúmplices dessa tragédia anunciada. O que fizermos agora pode parar o aquecimento global em 1,5 grau, em vez dos 4 graus que podem acontecer já no próximo século se nada for feito, e que tornariam a vida no planeta insustentável. Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio, Alerta Vermelho para a Humanidade, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles. O roteiro foi construído com base em informações coletadas no relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, lançado em 9 de agosto de 2021. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte e Simpro-DF, Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri, comprando um produto em nossa loja solidária, lojachapuri.info, ou fazendo doação de qualquer valor via Pix, contato@chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.